Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu mundo, minha mente, meu ser, minhas emoções. Obrigada por estarem a assistir esse vídeo. É um prazer enorme falar para vocês e poder partilhar a minha história com a depressão, a ansiedade e o transtorno do movimento. Nesses últimos tempos tem sido incrível a trajetória que eu tenho feito para conseguir lidar com a doença. No vídeo passado eu contei que desde o primeiro... No vídeo passado não, se calhar no antepassado. Desde o início do ano eu estou trabalhando em ações que me levarão a aprender a lidar com a minha doença. E isso envolve alimentação, exercícios físicos, leitura, uma boa noite de sono, bons hábitos, por assim dizer. E tenho me esforçado. Não tem sido fácil, não mesmo. Não tem como ser fácil, porque eu tenho crises, eu não consigo ser constante naquilo que faço, assim, tão regular, porque fico doente, fico me sentindo mal, tem dias que eu não estou bem, que eu não quero nem levantar, nem fazer nada, estou com muitas dores, enfim. Para quem já me acompanha, sabe como é que tem sido a minha trajetória. Mas nesses últimos meses tenho me esforçado e quero continuar a me esforçar para aprender a lidar com a doença e não permitir que essa doença me impeça de viver a minha vida. Claro que não tem como ela afetar as minhas coisas, o meu trabalho, o meu relacionamento, o meu serviço a Jeová, não tem como ela não afetar, mas aprender a gerir, aprender a lidar, aprender a sair o mais rápido possível de uma crise, aprender a ter bons hábitos que diminuem a intensidade desse mal que são os transtornos mentais. Então tenho me esforçado para ter bons hábitos, para fazer exercícios, para comer bem, enfim, tenho me esforçado mesmo muito. Tenho reparado em algo que me deixou um pouco preocupada. A questão da saúde mental é uma questão que, pelo menos para aqui, nós angolanos, não é muito falada. E por causa disso, muitas pessoas estão passando por esses transtornos mentais, mas não recebem o apoio necessário. Nós só ouvimos que o fulano se suicidou, que a pessoa desapareceu e foi encontrada na rua falando sozinho, que a pessoa agora está a andar por aí, a perambular. Só ouvimos essas coisas. Ou que a pessoa só passa o dia no quarto. Enfim, né? Mas, infelizmente, nem o governo, nem o pessoal da saúde não faz tanto esforço quanto deveria para que nós paremos de entender isso como se fosse feitiço ou uma outra coisa. E por causa disso, e não só aqui em Angola, mas ao redor do mundo, eu tenho visto muitas postagens nas redes sociais a dizer que não é depressão que nós temos, é falta de vitamina, não é ansiedade, é falta de minerais, é falta de exercícios, é falta de... Reduzindo essas doenças mentais a simplesmente o quê? Legumes, frutas e exercícios físicos. Como se fosse suficiente apenas comer bem, se alimentar de modo saudável e fazer exercícios para simplesmente ficar curado dessa doença. O que não é verdade. E que, se fosse verdade, todas as pessoas que têm um transtorno mental bastava mudarem os seus hábitos alimentares e passarem a praticar bons exercícios físicos, então todo mundo seria saudável, todo mundo ficaria curado. Mas o que nós vemos não é bem assim. As pessoas mudam seus hábitos, se esforçam para ter uma vida mais saudável, para fazer exercícios, inclusive até fazer terapia e até medicação. Mas mesmo assim, de tempos em tempos, elas têm crises. Essas coisas, a alimentação e exercícios, são fundamentais para a melhoria e eu sou a prova disso. Tanto é que eu precisei mudar os meus hábitos para conseguir gerir, entender um pouco como o meu corpo funciona. No entanto, apesar de eu fazer essas mudanças, eu continuo tendo crises, né? Então, não é bem que a alimentação não ajuda, esses hábitos não influenciam. Influenciam sim. O nosso cérebro, a nossa mente, o nosso corpo precisa de nutrientes, vitaminas que vão nos ajudar a recuperar de uma doença tanto física como mental. Mas não é suficiente apenas se alimentar bem e fazer exercícios. Pessoas estão lidando com esses problemas mentais durante anos, uma vida inteira. O que acontece é que esses problemas reduzem a intensidade, né? Os sintomas, a manifestação da doença vai reduzindo. Porque a pessoa fez medicação, porque a pessoa mudou o seu estilo de vida, mudou a sua alimentação, né? E foi aprendendo a gerir as suas emoções. E não simplesmente por causa de vitaminas e minerais.
Se fosse assim, logo que você entrasse para uma psiquiatria, o médico ia te dizer, vai comer legumes, vai comer frutas e daqui a um mês, 2, 3, já estás bem, né? Mas nós estamos a ver aí sociopatas, psicopatas, pessoas que estão cometendo crimes por causa de transtornos mentais. E não é só aqui na África, é em todo lugar. Em lugares onde o estilo de vida é bom, as pessoas têm acesso à alimentação saudável, a frutas, têm um estilo de vida tranquilo, sem muito estresse, mas essas doenças existem. Essas doenças são reais e nós não podemos minimizar. Vocês já pensaram em como uma pessoa que tem depressão, ansiedade, está lutando para continuar viva, se sente, quando vê um post a dizer que não é depressão, não é ansiedade, é falta de nutrientes? Já imaginaram como é que essa pessoa fica? Já imaginaram se essa pessoa faz essas mudanças, passa a se alimentar melhor e tudo mais, e depois tem uma crise novamente, e outra crise, e outra crise? Foi o que me aconteceu. Quando eu comecei a ver essas postagens, eu estava nessa fase de mudar os meus hábitos. Não é que eu me alimentava muito mal, de muito fast food. Não. E até hoje eu não deixei de comer essas coisas. Eu simplesmente reduzi um pouco mais e passei a acrescentar mais coisas na minha alimentação. Isso afetou muito, muito positivamente a minha vida. Muito. Em todos os aspectos. A minha disposição, meu sono, meu corpo, tudo ficou um pouquinho melhor do que antes. Mas eu todas as semanas tenho crises. Imagina quando eu vejo um post desse. O único pensamento que eu tenho é: então eu já não tenho solução. Porque eu já fiz de tudo e não está a dar certo. Então eu já não tenho solução. Não adianta mais lutar, né? Então não vamos minimizar. E para quem tem esses transtornos de ansiedade, depressão e tudo mais, por favor, não acredite nessas mentiras. Não acredite que simplesmente legumes, frutas, uma boa noite de sono e até exercícios são o suficiente para você ficar curado. A maior parte dessas doenças não tem cura. A maior parte dessas doenças são tratadas continuamente e acabam reduzindo a intensidade para pelo menos uma crise no ano, uma crise de 2 em 2 anos, ou até 5, 10 anos sem uma crise, né? Mas muitas dessas pessoas que agora estão assim, fizeram um esforço tremendo de medicação, terapia, bons hábitos, um bom estilo de vida e principalmente entender as suas emoções, reconhecer as suas limitações e perceber como adaptar a vida à atual situação, que é esse transtorno mental. Então, por favor, se você é familiar de alguém que tem um transtorno mental, que sofre de depressão, ansiedade e tudo mais, não minimize. Não diga que basta comer e fazer exercício. Por favor, cuide dessa pessoa. Ajude-a a mudar o estilo de vida, mas não minimize a isso a doença dela. É uma doença real. É uma doença que está tirando vidas. Pessoas estão destruindo seus empregos, seus relacionamentos, seu trabalho, seu negócio, sua família por causa dessas doenças mentais. Porque tanto ela como as outras pessoas não entendem que é uma doença. Enfim, é isso que eu queria falar com vocês. Não vamos reduzir a depressão, a ansiedade a apenas legumes e frutas, muito menos exercícios. Vamos ter sim bons hábitos. Vamos fazer o melhor, vamos lutar, continuar a lutar para conseguirmos viver com a doença, conseguirmos lidar com a doença, conseguirmos alcançar as nossas metas, os nossos objetivos, ter uma vida minimamente saudável, apesar da doença. Assim como faz quem tem câncer, quem tem sida, quem tem diabetes, enfim, qualquer outra doença crônica física. Os doentes não se concentram na cura, mas mudam seu estilo de vida, fazem o tratamento necessário para lidar com a doença. Então, é isso. Lide, procure entender o que funciona para ti. Se o que funciona para ti são bons hábitos, faça esses bons hábitos. Se o que funciona para ti é medicação, faça a medicação. Se o que funciona para ti é terapia, faça a terapia. Mas não ache que todo mundo vai simplesmente comer legumes e frutas e fazer exercícios, vai ficar curado da doença, tá?
Então é isso, pessoal. Beijinhos, fiquem bem. Vamos continuar a lutar para lidar com as nossas doenças. Porque sim, são reais, temos. E o primeiro passo para lidarmos com elas é aceitarmos que são reais. Beijo, beijo, fiquem bem. Que o Senhor Jeová continue cuidando de vocês.